Dados recentes, divulgados pela Organização Mundial de Saúde, mostram que 9,3% dos brasileiros, mais de 18 milhões, apresentam sintomas de ansiedade. O Brasil é o líder mundial da patologia, apresentando números 3 vezes maiores que a média mundial. Olha só, nosso especialista está aqui e vai agora falar sobre esse assunto. Dr. Luiz Henrique, doutor em psiquiatria, fala agora sobre os tipos de tratamentos e sua eficiência no combate à ansiedade. Bom dia, doutor Luiz Henrique. Bom dia, Jackson. Bom dia a bem? todos que nos assistem, nos ouvem. Bom, ansiedade é algo que pode comprometer a vida da pessoa? Pode. Pode. Eu gosto sempre de fazer uma diferenciação entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Isso. Pessoas confundem uma coisa com a outra, né? Ansiedade é a antecipação do medo, é uma preocupação que a pessoa tem com relação a coisas que estão por acontecer ou algum evento que no momento esteja acontecendo. Então, ela imagina assim, você está aqui sentado, aí de repente um temporal aqui fora, a janela começa a tremer. Esse medo que você tem da situação que está presenciando, a gente chama de ansiedade. Uhum. Da mesma forma, olhar para o céu, ver o céu escurecido, a sensação de que vai chover, de que vai cair um temporal e já ficar com medo de sair de carro na rua. Isso também é ansiedade e é normal. O transtorno de ansiedade é você ter medo ou preocupação excessiva acerca de qualquer assunto, sem que haja um motivo específico para isso. Uhum. Por exemplo, se dá a notícia aqui de um atentado ou de uma chacina ou de um evento traumático, qualquer coisa que você dê uma notícia e a pessoa ouve na casa dela, ela passa a ter uma sensação de medo diante daquilo que foi noticiado e nem por isso ela tem uma doença, ela tem apenas uma reação emocional normal chamada ansiedade. Pessoas não podem, então, ouvir esse tipo de Podem, as notícia. pessoas devem ouvir. Normal. Todo mundo vai ouvir. Normal. Entendi. A reação que a pessoa tem ao ouvir uma notícia ou a receber uma informação desagradável e ruim, ela pode ter essa ansiedade, que é a preocupação, ou medo, ou nervosismo, como as pessoas costumam dizer. Entendi. Agora, a pessoa que tem um transtorno de ansiedade, independente de você dar uma notícia, ou independente de qualquer coisa que esteja acontecendo na vida dela, ela já tem alterações físicas e emocionais Antes de qualquer de coisa. qualquer coisa. Você pergunta pra pessoa, você tá com medo de quê? Ela fala, eu não sei. Mas eu tô com medo de alguma Mas ela coisa. tá preocupada, ela tá nervosa. Meu Não tem Deus necessariamente um fator específico ali associado àquela reação. Como E tratar causa muita isso? angústia na pessoa, porque ela tem a sensação de que vai perder o controle, a qualquer momento vai ficar doida ou vai desmaiar, que é aquela famosa crise de pânico ou ataque de ansiedade. Coração acelera, a mão fica gelada, começa a suar a testa, dá um baralho na barriga, falta de ar, sensação de engasgo ou de entalo. A pessoa tem coração vai a 1000, a pessoa tem a nítida sensação de que naquele momento ela vai morrer. É uma crise, isso quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, né? Agora aquela pessoa que fica preocupada o tempo inteiro com tudo, e muitas vezes quem está em volta percebe isso, que é aquela mãe que liga toda hora pro filho para saber onde está, pro marido se já chegou, que não é só o ciúme da mulher, é uma preocupação. Onde é que tu tá, hein? Tá fazendo o quê? Que hora tu chega? Tu tá falou que ia chegar uma hora atrás e ainda não chegou. Isso é um transtorno. Se a pessoa tem isso todo dia, ela manifesta essa preocupação excessiva diariamente, ela pode ter um transtorno de ansiedade. Meu Deus do céu. Da mesma forma, só de ouvir uma notícia de um acidente ou de um atentado ou qualquer coisa assim, a pessoa não quer mais sair de casa e passa dias em casa com medo de acontecer alguma coisa com ela na rua. Entendi. Nós sabemos que a cidade está com um problema de segurança, qualquer cidade tem um problema de segurança pública, mas nem por isso a gente fica preso dentro de casa. A gente sai. Sai com medo, tem as preocupações e as precauções todas, mas sai. A pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ela não consegue sair de casa. Se ela sai de casa, ela anda no carro desesperada, com medo. Uma buzinada que ela recebe, o carro já não funciona mais. Ela trava,
Entendeu? Então a gente está falando da ansiedade normal, que é aquela que todo mundo tem e não traz sofrimento, não tem nenhum tipo de prejuízo maior, mas tem o transtorno de ansiedade, esse sim interfere na vida da pessoa e dificulta muitas vezes a realização das atividades do dia a dia e os relacionamentos com as pessoas mais próximas. Como tratar isso? Temos algumas formas de tratar, sim, de abordar. Crianças podem ter isso também, o pessoal fica... criança tem transtorno mental? Tem, criança também tem transtorno mental, né? E muitas vezes no consultório, pacientes vêm em busca de informação, querendo saber se aquilo que ela tem é um transtorno, né? E a gente começa a falar os sintomas, começa a explicar a doença. Aí a pessoa vira e fala assim, peraí, então acho que eu tenho isso desde criança. Mas como assim você acha? Porque desde criancinha eu já tinha. A mesma coisa que eu tenho hoje, eu tenho desde criança. Com 5, 6 anos de idade eu já tinha. Entendi. Esses medos, essas preocupações, dificuldade de dormir só no quarto. Eu queria estar sempre com meu pai e com a minha mãe. Na hora de sair na rua eu era aquela que andava atrás deles assim, com medo de qualquer coisa. Mas todo mundo achava que era tolice, que era medo de criança, qualquer coisa assim. Mas na verdade você vê que os sintomas já vêm desde lá. E o tratamento para isso, Jackson? Temos tratamento com medicamentos. É sempre importante lembrar que quando a pessoa tem um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, a gente está falando de uma doença como qualquer outra. Entendo. Doenças de natureza médica, né? O tratamento é sempre medicamento, cirurgia ou fisioterapia ou qualquer outra coisa do ponto de vista físico, biológico. Exatamente. Certo? Então, quando a gente fala de doenças psiquiátricas, a gente está falando de tratamento com remédios. Isso. Então não tem como tratar essas crises de ansiedade... Com conversa. Só com orientação. Não estou falando de conversa porque o psicólogo não conversa. Ele tem uma técnica, ele tem abordagens, né? Terapêuticas que ajudam, mas ajudam particularmente a pessoa a lidar com a crise. Exatamente. E a lidar com o medo. Mas não trata a doença em si, que é decorrente de uma alteração neuroquímica no cérebro, assim como a convulsão, a epilepsia, como tantos outros transtornos neurológicos que têm ali a sua base. Alterações no cérebro, as doenças psiquiátricas também têm alterações cerebrais, que são corrigidas com medicamentos. A terapia entra em que parte? A terapia ajuda a pessoa a dar um sentido diferente para tudo aquilo que dá medo na pessoa. Isso. Esse medo de sair de casa, por exemplo. O terapeuta vai trabalhar com ela um ponto de vista, uma forma de encarar aquela situação e tentar driblar o medo dela para poder conseguir sair de casa e fazer as coisas. Totalmente diferente. Muitas vezes, só porque a pessoa conseguiu sair de casa, ela pensa assim, agora eu estou curada. Mas, na verdade, ela sai de casa com uma série de sintomas, um monte de coisa que ainda está atrapalhando. Quem cuida desses sintomas é o medicamento. Tem também outro tipo de técnica que é utilizado no tratamento de pessoas com transtorno de ansiedade, que é o mindfulness. É um tipo de meditação. A meditação como um todo ela é utilizada na abordagem terapêutica dos transtornos de ansiedade, mas particularmente hoje o mindfulness, que é uma técnica milenar, mas que hoje tem sido aprimorada e aplicada em vários tipos de transtornos mentais, traz um resultado excelente. Qualquer pessoa encontra várias informações sobre mindfulness no YouTube. Tem vídeos que ensinam a fazer, a pessoa pode praticar em casa, não precisa fazer nenhum curso, nenhuma coisa muito elaborada. Vídeos simples, tem vários vídeos que ajudam a pessoa a fazer em casa. E tem um ponto interessante no mindfulness, que várias pessoas que realizam essa técnica de meditação, elas comentam que a técnica em si auxiliou na busca pela espiritualidade. Certo. E aí a gente entra num outro ponto que é importante no tratamento de qualquer doença. A Sociedade Brasileira de Cardiologia agora, há 2 meses, lançou um artigo que vai ser publicado em livro, inclusive, falando da importância da espiritualidade na prevenção de doenças cardiovasculares. Na psiquiatria, nós temos uma comissão que é voltada para pesquisa e na área de espiritualidade e saúde mental. Então, a espiritualidade é um tema que está aí circundando a medicina, né? Temos na UEA agora uma disciplina voltada para espiritualidade e saúde, no curso de medicina da UEA. Então, espiritualidade é um outro ponto que as pessoas que conseguem ter bem desenvolvida, a gente não está falando aqui de religião, está falando de espiritualidade, ajuda a pessoa a lidar melhor com seus medos, com as suas ansiedades e, consequentemente, auxilia no tratamento dos transtornos de ansiedade. Medicamento, psicoterapia,
mindfulness e espiritualidade. Nós temos aqui 4 eixos terapêuticos que favorecem muito a boa recuperação e o retorno à vida normal dos pacientes que têm algum tipo de transtorno de ansiedade. São os tratamentos disponíveis hoje, exato. E é importante procurar um profissional para distinguir a ansiedade do transtorno de ansiedade. Se a pessoa não sabe se tem o que ela tem ou o que ela sente, se aquilo ali é decorrente de um problema ou não, é importante passar por uma triagem. Isso. E não é todo mundo que vai no consultório que sai de lá com o diagnóstico de uma doença. Exatamente. Muitas vezes eu digo, você não tem uma doença, procure um psicólogo, faça terapia, ou então faça meditação, faça uma atividade física, ou seja, a gente faz um diagnóstico também do que não é patológico. Entendi. Até para orientar a pessoa bem e poder ter uma vida normal. Fazer uma viagem na véspera é normal, ficar nervoso, ansioso. Normal. Agora não conseguir entrar no avião, chegar na porta do avião tem um desespero. Entrou no avião, o avião fechou, a mulher tem um ataque de pânico. Ela tem algum problema de ansiedade. Não acredito. Isso não é normal. O seu Raimundo, num voo de 4 horas, um amigo que eu tenho, do nada entrou em pânico. Sabe qual foi a sensação que ele teve? De abrir a porta. Exatamente. O que é isso, doutor? Isso, é o transtorno de pânico. A pessoa entra realmente em pânico, ela se desespera. Mas do nada. Do nada. O transtorno de pânico é o que eu estou te falando. Os transtornos psiquiátricos, eles manifestam sintomas que vêm do nada. Porque é por isso que as pessoas usam a nomenclatura do doido. Porque para não ter nenhum motivo para estar daquele jeito, só pode estar doido. É o que as pessoas falam, não é isso? A pessoa tá chorando e não tem motivo para chorar. Tá doido de chorar desse jeito. O avião, entendeu? Aquele silêncio abissal dentro do avião. E de repente o camarada queria tirar a roupa e abrir a porta do avião. Vou me jogar daqui. O que é isso? É um ataque de pânico. Ele teve lá uma crise. Agora só vendo eu poderia dizer exatamente o que ele teve. É mesmo, é? Mas ele precisa de uma avaliação psiquiátrica. Precisa. Para não ter mais esses ataques, poder viajar tranquilo. E pode se repetir. Pode. Pode? Pode fora do avião, inclusive, não precisa ser dentro do avião. As crises não escolhem lugar, não escolhem horário, não escolhem circunstância. Tem gente, por exemplo, Jackson, que tem ataque de pânico na hora do bem bom. Olha aí. Na hora da relação sexual. Meu Deus do céu. Coitado desse cidadão. Com todo respeito, mas, meu Deus, mas tá na hora lá do... e de repente correndo pela rua. Não sai correndo pela rua. Né? Me refiro, mas tem um ataque de pânico ali, o coração acelera demais, né? Sensação de que vai morrer, enfim, fica pálido, né? Perde o ar, o fôlego, enfim, não só pela questão. O senhor sabe que o senhor e uma legião de ouvintes internautas lhe admira muito, né? Obrigado. Fico imaginando as histórias que o senhor ouço ouve. Muitas histórias. É verdade. É verdade? Mas parabéns, né? Seu fã-clube cada vez mais aumenta, viu? Obrigado, agradeço a todos. Olha, muitíssimo obrigado, doutor Luiz Henrique. É sempre um prazer ter essa entrevista, conversa, consulta ao mesmo tempo, né? Aqui no nosso Diário da Manhã. Contatos com o doutor Luiz Henrique. drluizenriquepsiquiatra.com é o meu site, Dr. Luiz Henrique Psiquiatra nas redes sociais e 988524010 o telefone para agendamento de consulta. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Um abraço. Bom dia, 8h32.